Provérbios 1, versículo de número 21. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda, vê se tem alguém sem Bíblia. Palavras do sábio Salomão. Nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere a sua palavra. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Salomão está falando sobre a sabedoria. Pode se assentar, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a sabedoria que vem do alto. Amém? Posso ouvir um amém? Sabemos que Salomão, autor de Provérbios, como também o autor do livro de Eclesiastes, e como também o autor do livro de Cantares. Cantares ele escreveu na sua juventude, por isso que é um livro mais apaixonado, como quem está vivendo aquele primeiro amor. Provérbios ele escreveu na meia idade, é um livro rico, cheio de conhecimento e de sabedoria. Eclesiastes ele escreve no fim da vida, quando já está velho e experimentado pela vida. Também um livro de muito conhecimento e sabedoria, talvez o livro mais sábio de toda a Bíblia é o livro de Eclesiastes. Mas hoje eu quero falar sobre sabedoria, porque Salomão foi um cara que pediu sabedoria a Deus. Quando estava para assumir o reinado de seu pai, o rei Davi, Salomão se preocupa com uma coisa. Ele se preocupa se ele vai governar dentro da integridade de Deus, se ele vai fazer a coisa certa, se ele terá a capacidade de cumprir o papel. Então ele ora a Deus uma oração como quem é dependente de Deus para fazer com que as coisas aconteçam. Diferente de muitos de nós, que no lugar de Salomão aproveitaria a oportunidade e diria: agora é a minha vez e eu vou quebrar tudo. Não, Salomão se preocupa se ele vai conseguir dar conta de uma grande responsabilidade e um legado que vem de seu pai Davi. Então ele ora a Deus pedindo sabedoria, e Deus responde à oração de Salomão dizendo para Salomão: porque tu não me pediste riqueza, porque tu não me pediste a vergonha dos teus adversários, mas porque tu me pediste sabedoria, te darei sabedoria, e também te darei riqueza, e te darei triunfo sobre os seus adversários. E Deus ainda disse a Salomão: nunca houve homem mais sábio do que ti, e nem depois de ti haverá homem tão sábio quanto ti. Deus deu a Salomão uma porção sobrenatural de sabedoria. E no Provérbios capítulo 1, no versículo 21, que nós lemos, ele está falando da sabedoria, que clama nas esquinas, que brada nas portas das cidades, proferindo as suas palavras e dizendo: até quando você que é simples vai amar a simplicidade? Ele está falando da inocência. Até quanto você que é escarnecedor vai amar o escárnio? Até quanto você que é insensato vai continuar odiando o conhecimento? Atentai à minha repreensão, porque eu derramarei abundantemente do meu espírito e farei vocês saberem as minhas palavras. Ou seja, farei vocês saberem o que é sabedoria. Mas nós precisamos entender primeiramente que sabedoria é uma pessoa. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela: sabedoria é uma pessoa. Ei, sabedoria não é o seu QI elevado. Sabedoria não é o quanto de livros você pôde ler durante a sua história. Sabedoria não são os diplomas que você adquiriu durante
o seu trajeto. Sabedoria tem a ver com uma pessoa. Eu vou provar para você que sabedoria está ligada a uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo diz que sabedoria é Jesus, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 29, versículo 30, mas vós sois dele, e em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria. Quem foi feito sabedoria? Quem foi feito sabedoria? Jesus. Paulo está dizendo para que nenhuma carne se glorie perante ele. Saiba de uma coisa: vocês são dele. Dele quem? Cristo. Quem é Cristo? Aquele que foi feito por Deus sabedoria. E ele continua: justiça, santificação e redenção. Mas tem aqui, o primeiro atributo é sabedoria. Vamos ler Provérbios capítulo 8. Você já está com a sua Bíblia aberta em Provérbios, continua. Capítulo 8, versículo 1, se você quiser abrir, eu vou dar 2 segundinhos para você correr e abrir lá. Vamos entender sabedoria. Eu gostaria que você lesse comigo sabedoria, tentando enxergar Jesus aqui na revelação. Porque quando Salomão escreve Provérbios capítulo 8, ele está profetizando acerca do Messias. Toda a palavra sinaliza Cristo. E Provérbios capítulo 8, quando se refere à sabedoria, porque Salomão agora vai falar sobre a sabedoria, ele está sinalizando a Cristo. E quando você começar a enxergar Cristo aqui, você vai ver que faz sentido. É como se fosse uma profecia. Vamos lá. Provérbios 8:1, ele diz: não clama porventura a sabedoria e a inteligência, e não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas que se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, as entradas das portas gritando. E vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá verdades, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que a atendem bem, e justas para aqueles que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria, quem? A sabedoria é uma pessoa, perceba, uma pessoa, a primeira pessoa do verbo, a sabedoria. Habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa eu odeio. O meu conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim, a sabedoria, governam os príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, os meus ganhos mais do que a prata escolhida.
faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio, nos seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde os princípios, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas das águas, antes que os montes houvessem se assentados, antes que os unteiros existissem, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra e nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava os fontes e os abismos, quando fixava ao mar o seu tempo, e quando as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os seus fundamentos da terra, então eu, a sabedoria, estava com ele. Era o seu arquiteto. Era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, se alegrando perante ele em todo o tempo. Diz para mim se essa não é uma profecia sobre Jesus. A sabedoria não é um QI elevado, é uma pessoa. Ele se identifica como a primeira pessoa do verbo, eu, a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria está batendo na nossa porta. Essa sabedoria está gritando nas praças. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus, que é a sabedoria de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Que a mão que ele bate, a mão representa os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista. Os 5 ministérios. Por isso que o apóstolo Paulo também escreveu que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento da igreja, até que cheguemos na unidade da fé, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Perceba, essa mesma mão que Isaías diz lá em Isaías 59:1, que não está encolhida para que não possa salvar, é com essa mão que ele está batendo nas portas, e a sua voz está clamando nas ruas e nas entradas das portas. Essa é a sabedoria que faz ouvir a sua voz todos os dias. Sabe, querido, Jesus é o pão da vida que se dividiu em 5 pedaços para alimentar a sua igreja. Essa é a sabedoria que Adão perdeu lá no Éden, quando pecou contra Deus. Mas Jesus resgatou lá na cruz e deu à sua igreja. Ele colocou essa sabedoria à disposição daqueles que temem ao Senhor. Eu repito, essa sabedoria está à disposição daqueles que temem ao Senhor. Não aos evangélicos, não aos crentes, nem aos católicos, nem a qualquer outra religião, mas aos que temem ao Senhor. Porque nós podemos passar a nossa vida inteira dentro da igreja como religiosos e ainda assim não termos essa sabedoria. Por que a Bíblia diz Cristo em vós é a esperança da glória? Porque Cristo em vós é a manifestação da sabedoria de Deus.
E se eu manifesto a sabedoria de Deus na minha vida, eu dou fruto. Eu sou diferente. Eu dou respostas ao mundo. Os meus resultados são cristocêntricos. Eu tenho uma vida mudada, transformada. Cristo em vós é a sabedoria de Deus revelada. Mas para isso acontecer, eu preciso de temor antes de qualquer coisa. Qual o homem que teme ao Senhor? Salmo 25:12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aí ele diz: Ele te ensinará o caminho que deve escolher. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não teme ao Senhor, você pode vir aqui e ouvir a pregação mais sábia e inteligente que você já ouviu na sua vida, e sair daqui dizendo: uau, que palavra, que conhecimento. Mas você não terá entendimento do caminho que você deve escolher. Não é a minha oratória, não são as minhas palavras, por mais coerentes, verdadeiras, reais, íntegras, morais que sejam, que vão dar a você um destino. É o seu temor. Quem é o homem que teme ao Senhor? Pois esse homem que teme ao Senhor, ele receberá o ensinamento para escolher um caminho. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Sabe qual é o problema da igreja evangélica hoje? Não é falta de conhecimento e nem de revelação das Escrituras. Nunca vivemos um tempo tão majestoso, com tanto conhecimento, com tanta revelação, com tanta profundidade das Escrituras Sagradas. Vivemos um tempo atrás, um tempo de ignorância, de falta de revelação e de conhecimento. Mas por que o povo está tão perdido? Uma doutrina tem se infiltrado no nosso meio, uma tal doutrina chamada hipergraça. Isso está sendo novo no Brasil. Os Estados Unidos já provou disso, está sofrendo as consequências dessa doutrina chamada hipergraça, que se infiltrou no nosso meio, porque tomamos posse de algumas verdades que foram distorcidas, porque não temos mais temor em Deus. Então é muito fácil eu pegar um versículo bíblico que me aprova, que me justifica, dizendo: Jesus pagou o preço pelos meus pecados, eu não devo nada, Ele já levou os meus pecados passados e até mesmo os pecados que eu cometerei no futuro. Então o ser humano entra numa lógica: eu posso pecar, Jesus já me perdoou mesmo. Onde se enfatiza apenas a salvação. Irmão, a salvação é o fim. A gente ainda está no começo. A salvação é a conclusão de todas as coisas. Nós estamos confundindo a linha de chegada com a linha de partida. E aí, porque eu virei evangélico e agora eu me sinto salvo, eu acho que eu posso fazer o que eu quero na minha vida, porque não tem peso sobre a minha vida, porque Jesus já levou o peso na cruz. Você já ouviu alguém te dizer assim, que você não precisa ler o Velho Testamento? Que o Velho Testamento foi abolido? Quem já ouviu isso? Você já ouviu pessoas dizerem isso? Isso é doutrina da hipergraça, que vai abolir o Velho Testamento, que vai dizer para você que na graça você pode todas as coisas, que não tem peso sobre a sua cabeça, sobre você, que Deus não mata ninguém, só lá no Velho Testamento, né? Quer dizer, Jesus, Deus se converteu, né? Foi agraciado pela cruz, se converteu, ficou bonzinho, e agora Deus é bonzinho, Ele não mata mais. Só lá na antiga aliança Deus matava. É mais ou menos isso que a hipergraça está ensinando. Não lê o Velho Testamento não, que lá Deus é mau. Isso está deturpando e destruindo a igreja. O diabo é campeão de distorcer verdades.
É a única fórmula que ele tem de atrapalhar os planos de Deus, é causar confusão. Por isso que a palavra de Deus deixa o embaraço do pecado que tão de perto vos rodeia. O embaraço é a confusão. O diabo só tem poder de trazer confusão, se você permitir, é claro. Pastor, como eu evito a confusão do diabo na minha vida? Mantenha os olhos focados em Cristo. Mantenha o seu coração focado em Jesus. Mantenha uma vida íntima com o seu espírito, com a sua presença. Você não vai se perder no meio do caminho. Mas se nós por algum momento nos distrairmos com as coisas dessa vida, vamos ser atraídos pela proposta que é sedutora. Quem não quer ouvir mensagens motivacionais? Quem não gosta de ouvir que você é vencedor, que você não tem que pagar o preço, que você não tem que sofrer, que você não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo por você? Quem não gostaria de ouvir coisas desse tipo? Cara, isso me isenta e me torna confortável na jornada. Então eu saio da igreja dizendo: uau, que culto abençoado, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas Deus também é justiça e também é juízo. Não lá no Velho Testamento só, não, aqui agora. Que é um modelo na graça. Ananias e Safira. Os caras mentiram sobre o valor da oferta. Entregaram a oferta e disseram assim: o valor é X, mas era menos. Só porque mentiram. Eles se recusaram a ofertar? Eu vou te perguntar, eles se recusaram a ofertar, sim ou não? Eles ofertaram. Eles só mentiram o valor da oferta. Imagina quem nem dá nada. Mentiram. A Bíblia diz que Deus matou os dois, caíram mortos. Tempo da... Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, os apóstolos estavam ministrando, a igreja já havia iniciado. Tempo da graça, Anno Domini. Rei Herodes, a Bíblia diz que ele foi comido porque era arrogante, soberbo. Já pensou se Deus começar a matar os arrogantes, soberbos? Comido de bicho? Por que não? Essas coisas acontecem. Sabe, irmão, Deus tem um tempo longânimo. Às vezes o que Ele não cobra hoje, Ele cobra amanhã. Às vezes Ele está te dando corda, porque Deus é que julga, nós não podemos julgar. Eu estou trazendo uma palavra pesada, mas eu estou dizendo: eu não tenho autoridade para julgar você e dizer que você vai ser condenado a ir para o inferno, ou coisa do tipo. Eu estou dizendo para você que Deus tem. Não eu, Deus. Você não tem autoridade de apontar o dedo para a pessoa do seu lado e dizer que ela vai para o inferno, ou que ela pertence ao diabo, ou coisa do tipo, mas Deus tem. Sabe o que me chama a atenção? Um tal de Emineu e Alexandre, que tiveram relações sexuais com a madrasta, com a esposa do seu pai, e o apóstolo Paulo chega a dizer que entregou eles às mãos de Satanás, para que ao menos a alma se converta. Entregou nas mãos de Satanás. Você já viu algum pastor orar a Deus entregando alguém nas mãos de Satanás? Paulo fez isso. E eu vou dizer para você que vontade de fazer isso não falta. De entregar alguns nas mãos de Satanás, para que ao menos a alma se salve. Eu estou pregando para você a Bíblia do Novo Testamento. Então nós não podemos confundir, gente. Cuidado com essas mensagens motivacionais que a gente assiste na internet, que bomba no YouTube. Esses videozinhos curtos que dizem coisas que você quer ouvir. A Bíblia diz que toda palavra
ela é apta, é proveitosa para exortar, para redarguir, para instruir em justiça. Ela está falando de toda a palavra de Deus, não versículos isolados e muito menos vídeos curtos. Está na hora de nós começarmos a gastar tempo com a palavra de Deus. Está na hora de nós termos temor. O que Salomão teve foi temor, quando ele se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero sabedoria. O que havia em seu coração era temor, para gerir algo que pertencia a um encargo profético e espiritual. Quem é o homem que teme ao Senhor? Este homem saberá o caminho. Ele saberá escolher, porque ele receberá sabedoria. Essa sabedoria clama nas entradas das portas. Você sabia que nós temos entradas e temos portas? Nossa mente são entradas e portas. Nossos olhos são entradas e são portas. Nossos ouvidos são entradas e são portas. Mas antes de tudo isso acontecer, antes da sabedoria conseguir acesso, antes da sabedoria conseguir a entrada, nós devemos primeiro temer ao Senhor. Essa é uma receita de um homem sábio chamado Salomão, que perdeu muitas coisas, porque usou a sabedoria para o seu próprio benefício. Recebeu e depois se perdeu. Leia Eclesiastes capítulo 12, vamos ler. Se você quiser, só me acompanhe, eu vou direto para a gente não perder tempo. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te também do teu Criador. Aqui ele está escrevendo no fim da vida. É um velhinho. Você conhece a história de Salomão? Que ele se perdeu, viveu uma vida decadente espiritualmente, passou a adorar ídolos, até ofereceu crianças a um Deus chamado Moloque, um Deus que não existe, se corrompeu com mulheres, ele decaiu. Pastor, mas ele não tinha muita sabedoria, ele não era ungido de Deus, ele não tinha temor a Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que pensa está em pé, cuidado para que não. Eu tenho temor de Deus, mas se eu não cuidar, eu posso cair. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar em pé. Porque sempre que você acha que está em pé, sempre que você acha que é bom, sempre que você acha que é suficiente, sempre que você pensa que está preparado, é um sinal de que você não está preparado. Quando é que eu sei que eu estou preparado? Quando eu digo que não estou preparado. Quando é que eu sei que eu estou pronto? Quando eu tenho a plena convicção que eu não estou pronto, que eu sou dependente de Deus. Essa dependência de Deus que me aprova. Esse lugar onde eu estou tremendo diante dele, dizendo: Deus, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não sou bom o suficiente. É isso que me torna preparado e pronto, porque eu não caminho mais na minha força, no meu conhecimento, mas agora eu caminho na força do Senhor, no conhecimento do Senhor. É Ele através de mim. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Salomão no fim da vida diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos aos quais você venha dizer: não tenho mais nele contentamento. Antes que você se desgaste com a vida, lembra do Senhor. Antes que se escureça o sol e a luz da lua, e as estrelas se tornem a vir, e as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, que se encurvarem os homens fortes, ou seja, quando você não tiver mais uma postura, um físico, um porte atlético, você não tiver mais vigor, você não tiver mais juventude, escute, lembre-se do Senhor. Antes que cessem os moedores, por já serem poucos, antes que você perca os seus dentes na velhice.
Antes que você olhe pelas janelas e as portas das ruas se fechem por causa do baixo ruído da moedura, e se levante a sua voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, ou seja, quando vier a fome, quando vier a dificuldade, a necessidade, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e que se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, porque ao pó você volte à terra como era antes, o Espírito voltará a Deus que o deu. Por isso ele disse: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais o sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e encheu-se de retidão com palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões, como pregos bem fixados, como pelos mestres nas assembleias, para que nela seja dado por um único pastor, que é Jesus, a sabedoria e demais. Nisso, filho meu, atentai, não há limites para o que se possa fazer, não há limites para escrever livros, e ao muito estudar é o enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, seja bom, seja ruim, Ele virá com juízo. Eu vou traduzir alguns versículos aqui só para você entender. O versículo 3 ele fala: antes que tremam os guardas. Ele está falando antes que você não tenha mais força, antes que você não tenha mais, força nos ossos, no corpo, nos nervos, antes que se curve o forte, antes que cessem os moedores dos dentes, não tenham mais força, antes que escureça os seus olhos, que você perca a visão. Ele está falando da velhice. A porta da rua, ele está falando dos ouvidos. Baixar o ruído é quando vier a fraqueza. Florescer a amendoeira é quando os cabelos ficarem brancos. Quando falhar o desejo, no versículo 5 ele está falando quando você não tiver mais potencial sexual, porque isso também vai acontecer um dia. Os homens têm a ilusão de que são eternos. Não são, não. Antes que o gafanhoto seja um peso, ele está falando da necessidade. Vai chegar. Ele diz: quebre o cântaro, vá correndo junto à fonte. Jesus é a fonte. Sabe qual é a conclusão aqui? É temer o Senhor, guardar os seus mandamentos. Então assim você receberá a sabedoria que Adão perdeu lá do Éden. Por isso que a sabedoria está clamando nas praças, procurando quem deseje temê-lo e servi-lo, porque Ele quer se revelar à sua igreja. Por isso Ele diz: até quando, ô tolo? Até quando amarás a tolice? Ô insensato, até quando não dará ouvidos à palavra do Senhor? Até quando você vai andar na sua verdade? Irmão, vou dizer uma coisa para você. A queda do homem, quando o homem gerou o pecado, Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Eu preguei aqui esses dias que tudo foi criado nele, e não só nele, mas dele, por ele, para ele. Quando o pecado separou o homem do Criador, nasce a natureza caída. E o que é a natureza caída?
É o eu. É o ego. E todo mundo tem natureza caída. Porque todo mundo tem ego. Todo mundo tem eu. Você se ofende facilmente? Hã? Você é do tipo que se ofende facilmente? Que silêncio, gente. Responde, por favor. Se um cara te xinga no trânsito, você fica ofendido? Hã? Dá vontade de acelerar e correr atrás e brigar? Se alguém te menospreza, se alguém te julga, se alguém mente contra você, você se ofende? Por que você se ofende? Porque você tem ego. Existe um eu na gente. Um eu pelo qual a gente tem que matar todos os dias. Não dá para se livrar ainda. Um dia teremos um corpo transformado. Por isso Paulo disse: quem me libertará do corpo dessa morte? Eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. Ele falava de uma batalha, de uma guerra espiritual sobre a própria vida. Ele estava vivendo em guerras interiores, porque reconhecia sua natureza caída, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo homem de Deus, cheio de conhecimento e sabedoria. Nós temos uma guerra contra nós mesmos, a nossa natureza caída. A natureza do céu só vai se manifestar quando nós renunciarmos todos os dias o nosso ego, quando a nossa natureza caída sair do centro e a natureza de Deus tomar lugar. E a natureza de Deus só toma lugar quando existe temor. Provérbios 14:15, ele diz que o simples dá crédito a cada palavra que ouve. E o simples aqui não é humilde, é uma pessoa que se deixa levar por qualquer doutrina. O simples dá crédito para qualquer palavra, mas o prudente atenta para cada passo. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo fica encolerizado e ele se dá por seguro. Você é o tipo que briga pelos seus direitos. Eu vou resolver esse negócio hoje. É assim ou não? Que eu sou crente, mas não sou bobo. É por aí que você vai? Você é o simples? O que é seduzido? É fácil de enganar? Não busca conhecimento? Sabe quem é esse cara? O simples é o que não desenvolve a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso aqui, o que eu estou falando não é simplicidade de humildade. Eu estou falando de simplicidade de falta de interesse, de vontade de crescer, de buscar, de entender, a procura. Sabe, Jeremias 15:19 diz que não sabe a diferença entre o precioso e o vil. O que não sabe a diferença entre o santo e o profano, como diz lá em Ezequiel 44:23. Entre o frio e o quente, como diz lá em Apocalipse 3:15. Porque tu não és fria, tu não és quente, tu és morna. Você não sabe discernir. Pensa que é abastada, pensa que é abençoada, pensa que é rica, mas é miserável, pobre e nua. Não tem discernimento. Um dos clamores que nós precisamos fazer pela igreja de Jesus é que haja sabedoria. Discernir entre o vil e o precioso. Saber o que é frio e o que é quente, para sair do ambiente morno. Nós só vamos deixar de ser imaturos quando nós abrirmos a porta para Jesus, quando sentarmos à mesa com Ele e comermos o melhor, ou dos seus princípios, se interessar por Deus de fato, não pelas coisas de Deus, nem por aquilo que Ele pode fazer por nós.
Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Essa é a promessa. Por isso que essa sabedoria que nós precisamos, ela não está do lado de dentro dos templos, ela está do lado de fora. Ela está do lado de fora das organizações, das denominações, das ideias egoístas, dos impérios humanos. Essa sabedoria de Deus, que é Jesus, ela não vai se relacionar com o nosso sistema religioso, com o nosso sistema político, com o nosso sistema cultural, com o nosso sistema educacional, com o nosso sistema social. Tudo isso são bases construídas pelo conhecimento humano. Qual era o fruto do pecado? Quando o homem comeu do fruto proibido, qual era o fruto do pecado? Conhecimento do quê? Do bem e do mal. Tudo que a gente constrói na humanidade, religião, política, cultura, educação, está dentro de uma base de conhecimento do bem e do mal. Pode perceber, tem coisa boa e coisa ruim. Tem ou não tem? Na nossa vida tem coisa boa e coisa ruim. A gente já fez muita coisa boa e muita coisa ruim, talvez mais ruim do que boa. E aí você vem aqui e reconhece isso e diz: ó, Deus, me perdoe que eu sou um pecador. Sim ou não? Porque a nossa natureza caída do conhecimento do bem e do mal, uma natureza desligada do Criador, que tem como centro o seu eu. Natureza caída desenvolve o seu próprio ego, o seu próprio eu, sua própria vontade. O homem pensa em si, ele não pensa no outro. A base dele é individual, não é coletiva, é individual. Você trabalha pelo seu próprio ventre. Isso é natureza caída. Por isso que o evangelho verdadeiro, ele é contra a cultura. Ele só existe para levar o homem de volta a Deus, não para se encaixar nesse sistema humano. Na verdade, o evangelho veio para quebrar o sistema do mundo, que é carnal, não para se aliar a esse sistema. Se nós abrirmos a porta como o Senhor está pedindo, irmãos, nós vamos ver que nós vamos o encontrar e vamos perceber que aquilo que a gente pensava que era ouro, para Deus é lixo. Nós vamos perceber que aquilo que a gente pensava que é santidade, é religião. Nós vamos perceber que aquilo que nós pensávamos que era riqueza, é pobreza. Nós vamos perceber que sem Ele, somos miseráveis, cegos, pobres e nus. A gente não tem capacidade humana de viver a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, que é Jesus, está acima do conhecimento do bem e do mal. Todo o conhecimento que você tem, toda a inteligência que você tem, uns são mais inteligentes do que os outros, porque dedicaram, mais, exercitaram mais o seu cérebro, a sua capacidade. Mas todo mundo tem uma capacidade cerebral incrível. Recebemos de Deus, mas o problema é a nossa natureza, nosso eu. A psicologia chama isso de superego. Existe o ego, o superego. O superego está sempre dizendo para você o que você merece ou o que você não merece. O ego está tentando equilibrar dentro de um senso de justiça. Não, peraí, não é bem assim. Segundo o análise psicológico, até a ciência reconhece, o que nos atrapalha
de pensar claramente. Se chama ego. A nossa natureza caída que nos separa, que nos divide, que divide famílias, que rompe amizades, que rompe alianças, que faz você ir embora da igreja porque alguém falou alguma coisa que me chateou. O seu eu está sempre gritando, o seu ego está sempre falando, porque você está sempre defendendo a si mesmo, você está sempre procurando um álibi para si mesmo, porque você é o seu eu falando. Esse é o ser humano. Esses dias um irmão me mandou mensagem dizendo assim: pastor Fabiano, me dá um conselho. A minha esposa cometeu adultério, ela me traiu, pastor, e agora o que eu faço? Porque a Bíblia me dá respaldo para me separar. A palavra de Deus diz que eu posso me separar. Eu perguntei: e a sua esposa te pediu perdão? Ela também está disposta a isso? Pastor, ela está arrependida. Mas eu não posso lidar com isso. E a palavra de Deus diz que eu posso. Deus já confirmou no meu coração que não é de Deus. Eu disse: pois meu filho, esse Deus que confirmou o seu coração não é o mesmo Deus que eu conheço, não é o Deus das Escrituras. A Bíblia não te dá permissão para divorciar da sua esposa. A Bíblia entende, Jesus disse, não era assim desde o princípio, mas pela dureza do seu coração, Deus entende. Mas não é essa a vontade de Deus. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. E o que Cristo faria? Ou melhor, o que Cristo fez? O que Deus vem revelando? Leia a carta de Oséias. Deus diz: Oséias, pega a prostituta, casa com ela. Aí a prostituta abandona o casamento, volta para a prática da prostituição. Deus diz: vai atrás dela, compra ela de volta, casa de novo. E diz ao povo de Israel: assim diz o Senhor, assim sou eu diante do meu povo. O que você acha que Cristo fez na cruz? Ele está perdoando o nosso adultério. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é um caminho de perdão, de superação. Eu não consigo lidar com isso. Se humilhe aos pés do Senhor, até que Ele quebre todo o seu ego, o seu eu. Sabe por que nós não conseguimos lidar com isso? Porque tem um eu gritando dentro da gente. Sabe por que o homem é carregado de problemas emocionais, de depressões, de traumas com o passado? Porque existe um eu gritando e ao mesmo tempo matando você, porque a sua sentença de morte é o seu ego. Quando nasceu o pecado, nasceu o ego, e o homem passou a andar por si próprio. O retorno a Cristo, a volta a Deus, é a morte do ego, é a destruição destas fortalezas, porque o nosso ego é a maior fortaleza que existe. São as verdades que você cria, é a justiça própria que você forma, é o seu conceito de ver a vida, é o seu formato de interpretação ao mundo à sua volta. Não a palavra, não Jesus, não a sabedoria que vem do alto, mas você. A sabedoria que vem do alto diz para mim, para você: se alguém te bater na face direita, faz o quê? Dá o outro lado. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. Nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Dentro desse corpo, dessa natureza adâmica, nós não somos capazes, porque temos ego.
Isso impede a sabedoria que vem do alto, nos coloca no lugar de tolice, de arrogância, de insensatez. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 1,18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para as pessoas do mundo, mas para nós que encontramos a Cristo, que fomos salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele está dizendo: o seu conhecimento caído, o seu conhecimento do bem e do mal, eu vou aniquilar, eu vou destruir, porque a minha sabedoria, a sabedoria de Deus, que é Cristo, está acima da sabedoria, do conhecimento humano, está acima do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que como a sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Qual que é a loucura da pregação? Você sabe qual que é a loucura da pregação? É o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. É alguém amando a gente profundamente. A loucura da pregação é você fazendo mal, você errando, você fazendo tudo errado, e mesmo assim alguém morrendo por você, te amando mesmo com todas as suas imperfeições. Essa é a loucura da pregação. Nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu, loucura para os gregos. Eles não conseguem entender isso, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vejam, irmãos, não são muitos chamados segundo a carne, não são os poderosos que são chamados, não são os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois de Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria, redenção e santificação. Dá para entender? O judeu e o grego não conseguiam entender, porque eles não conseguiam ver sabedoria no amar o outro a ponto de dar sua vida nesse projeto. Eles procuravam um super-herói mascarado, um homem de aço, um Superman, alguém que viesse montado num cavalo branco alado, de repente entra em Jerusalém montado num jumentinho, humilde e manso, dizendo palavras de rendição, dizendo: ame o teu irmão, faça o bem a quem vos faz o mal, bendizei os que vos maldizem. Não, eles não conseguiram entender sabedoria. Para eles isso é loucura, e é loucura para o mundo mesmo. Não cabe dentro de um QI do conhecimento do bem e do mal. Está acima, é elevado. Provérbios 9:1, ele diz: a sabedoria edificou a sua casa, ela já lavrou as 7 colunas, já abateu os seus animais, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas, e os seus convidados estão preparados. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos sem senso, volte-se para cá. Vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que eu tenho misturado.
Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. É um clamor, venha para a sabedoria. Ele está dizendo, ela já edificou a sua casa e já lavrou as 7 colunas. O que sustenta uma casa? O que sustenta uma casa? A coluna, que é o fundamento, sim ou não? Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus. Olha que lindo, que fantástico. Aí Provérbios vem dizer para a gente que Deus já lavrou as 7 colunas da sabedoria. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento que nós não podemos pôr outro além do que já está posto? Jesus. Ele é as 7 colunas da sabedoria que já foram lavradas por Deus. Ele já edificou a sua casa e através da cruz nos deu acesso para podermos entrar lá no Éden de Deus. Ele edificou a casa que estava vazia, Ele já preparou a sua mesa, Ele já misturou o seu vinho. O que significa esse misturar o vinho? Ele pegou o Velho Testamento e o Novo Testamento e misturou e colocou aqui a comprovação, a ligação, o cumprimento de todas as palavras que se tornam uma. Se cumpriu nele. E agora ele convida o simples para entrar. Ele diz, vem, você que não sabe, não conhece, eu quero dar a você conhecimento. Tiago 3,13, quem dentre vocês é sábio e entendido? Mostre pelo caminho do bom trato as suas palavras de mansidão e de sabedoria. Mas se vocês têm inveja, se vocês têm sentimentos facciosos, se em vossos corações vocês se gloriam, vocês mentem contra a verdade, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas essa sabedoria de vocês é terrena, é animal, é diabólica, porque onde há inveja, onde há espírito faccioso, há perturbação e obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem profecia. Quanto? 7. Olha as 7 colunas da sabedoria. A sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. 7. Semana que vem eu vou pregar, vou continuar. Essa mensagem não dá para terminar hoje. Semana que vem eu vou continuar. Eu vou falar, vou trazer especificações sobre as 7 colunas da sabedoria. Cristo em vós é a esperança da glória. Por quê? Porque todas essas características, pureza, passividade, moderação, alguém tratável, misericordioso, sem parcialidade, sem hipocrisia, são características que revelam Cristo e que nos faz seres humanos melhores para o mundo. Sabe, hoje existe uma deficiência crônica em construir relacionamentos, justamente porque nós estamos firmados em coisas terrenas, não estamos firmados em coisas celestiais. E eu sei que é devido à falta de sabedoria celestial. Então nós criamos um ambiente de inveja, de facção, criamos um ambiente de mentiras. Quando Paulo ensina lá aos Éfesos sobre batalha espiritual, já leu o livro de batalha espiritual, irmão? Já viu pregações de batalha espiritual? Todo mundo quer falar de demônio, o Exu das quantas, o demônio que atua em tal área. Mas vai ler Efésios capítulo 5. O que é batalha espiritual? Primeiro, no capítulo 4 ele fala de unidade, de relações. No capítulo 5 ele fala dos deveres domésticos, de casamento. No capítulo 5 e 6 ele fala dos deveres de pais e filhos, família. Só então ele vai falar sobre armaduras espirituais no capítulo 6.
Revestivos de toda a armadura espiritual para que possais resistir ao diabo. Porque não tem sentido. Olha só, preste atenção. Eu não sou bom no meu casamento. Eu não sou bom com meu irmão, com meu vizinho. Eu não sou bom de relacionamento. Eu sou errado, eu sou ruim, eu sou difícil. Mas aí eu vou lá para o monte fazer oração. Batalha espiritual, entrar em guerra. Cara, a sua oração não vai passar do teto. Primeiro você vai te consertar com a tua esposa, porque senão a tua oração não sobe. Ela é impedida. Eu vou mais longe, a Bíblia diz que nenhuma oferta no altar você pode trazer se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. E aí o cidadão quer fazer batalha espiritual, quer entrar em guerra espiritual. Tá louco, meu irmão? Batalha espiritual tem mais a ver com a nossa mudança de caráter, nossa mudança de coração, de mente, de entendimento, do que qualquer outra coisa. A gente gosta de demonizar tudo, tudo é demônio. Tinha uma época, irmão, que os demônios caíam. Lembra disso aí? Muitos anos atrás, quem é novo não vai entender isso. Mas tinha uma onda que tinha que um principado cair na igreja. Aí trazia para frente, e entrevistava a pessoa que estava: quem é você? Da onde você é, diabo? Aí alguns irmãos perceberam que o diabo estava tendo muito tempo na igreja. Aí falaram: não, gente, não pode mais deixar o diabo falar na igreja. Então eles faziam a salinha de expulsar demônio. Já participou da igreja que tinha a salinha dos demônios? Salinha dos demônios. Caiu endemoniado, leva para a salinha. E aí lá os irmãos expulsam demônio para não atrapalhar o culto. Aí sabe o que aconteceu depois? Parou de cair demônio. Porque eu acredito que os demônios fizeram uma reunião e falaram assim: não querem dar mais microfone para a gente. Estão levando na salinha. Na salinha a gente não quer. Acabou. Parou de cair demônio. Eu estou falando para você em uma época de uma igreja ignorante. Batalha espiritual tem a ver com a gente. Por isso nós não devemos mistificar coisas espirituais. Nós devemos buscar a sabedoria para tratar as nossas vidas. O segredo é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Sabe, querido, existem pessoas fascinantes de conviver, existem pessoas irritantes de conviver, existem pessoas que são facilitadoras, existem pessoas que são dificultadoras, existem pessoas que são perseguidoras, mas a Bíblia diz que eu e você temos que nos relacionar e amar a todos. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Por isso que nós não precisamos só do amor de Deus, nós também precisamos de sabedoria celestial para lidar com isso. Entende? Para não fazer acepção de pessoas, olhar para o outro com compaixão, com amor, entender que ele é irritante, mas ele é amado por Deus, e eu tenho que passar a amá-lo mesmo ele sendo uma pessoa irritante, problemática, difícil. Entende isso? Saiba disso, a sabedoria não é um QI, não é o seu conhecimento, é uma pessoa, é Jesus através de você, irmão, é Jesus dentro de você, vivendo em você, fluindo em você, para que você seja luz. Aleluia. Você crê nessa palavra? Recebe. Fica de pé comigo, por favor. Ore abasondo roma.